Bem-vindos ao episódio 5 de Quadrinhos e Rabiscos, apresentado por mim, Nestábulo Ramos. Lembrando que Quadrinhos e Rabiscos é um spin-off do programa de rádio Energizando, que vai ao ar pela Rádio Federal todos os sábados das 10 ao meio-dia. A proposta do programa, vocês já sabem, para quem está pegando agora pela primeira vez, a proposta é de eu trazer um quadrinho da minha coleção particular, apresentar para vocês como sugestão e depois finalizar o programa de uma forma descontraída, fazendo um esboço, um rabisco de um personagem ou qualquer coisa referente a essa obra, tá certo? Hoje, a minha sugestão dessa semana é essa daqui, Torpedo 1936. Vamos conhecer um pouquinho de Torpedo. Criado por Henrique Sanches Abuli, desenhado inicialmente por Alex Toth e em seguida por Jordi Bernet, Torpedo 1936 conta as aventuras do assassino de aluguel Luca Torelli, também conhecido como Torpedo. As histórias se passam durante a Grande Depressão da década de 30 em Nova York. A primeira história do personagem foi publicada na edição 32 da revista espanhola de horror Creep, em fevereiro de 82. As duas edições seguintes foram desenhadas por Alex Toth, mas logo Bernet assumiu a arte. Torpedo foi publicado em vários países e premiado em 1986 no segundo maior festival de quadrinhos da Europa. Esse daí que eu não sei dizer o nome. Esse quadrinho, ele é muito legal. E mais cedo ou mais tarde eu ia falar sobre ele, mas eu tava dando uma olhada lá e tal, tava fuçando lá na minha coleção e esse daqui tava lá de frente e eu falei, não, acho que chegou a hora de falar de Torpedo, que é um quadrinho muito legal. Ele é para leitores maduros, então não aconselho a deixar a criança ler isso não, tá? Ele tem conteúdo de violência, sexo, então é uma coisa pros nerds marmanjinhos, tá certo? Me foi apresentado, como eu disse, por um grande amigo, Eduardo Schlosser, e na época a gente trabalhava junto numa agência, e ele foi para São Paulo, e na volta ele me trouxe essa coleção aqui. Eu tenho esses números, tá certo? Eu tenho alguns números aqui, são esses, ó. Deixa eu mostrar aqui as capas, uma de cada vez, para vocês darem uma olhada. Tá certo? Foi uma pena. O Alex Toth, eu gosto pra caramba dele, e como vocês viram aí, por diferenças de ideais, ele resolveu sair fora do projeto. Ele achou que o quadrinho era muito violento, tinha palavrão e tal, e aí ele resolveu se mandar. É uma pena, porque eu gosto bastante dele, mas olhando pelo ponto de vista, né, tudo tem um ponto de vista. A gente tem que procurar o ponto de vista positivo em tudo. A gente saiu ganhando, de certa forma, também, porque o Bernet ele veio a ilustrar esses álbuns, que são fantásticos. O quadrinho dele é bem... os desenhos dele, ele tem uma técnica muito legal, falando especificamente de Torpedo, porque ele já fez vários trabalhos, de Batman, Jonah Rex, e por aí vai, para essas editoras americanas e títulos... europeus também, ele fez bastante coisa. Mas falando de Torpedo, que é o tema principal do nosso programa de hoje, a gente pode ver que ele tem uma... Deixa eu pegar aqui. Ele tem um traço... Ele trabalha muito com pincel, então a gente consegue ver... Não, aqui tem alguns... Aqui, ó, do Alex Toth. Depois aqui da segunda metade desse álbum aqui, aí o Bernet começa a desenhar. Então vocês podem ver que ele usa bastante pincel. É um desenho bem rebuscadão mesmo. Ele usa vários tipos de pincéis aí, do mais fininho ao mais grosso, e ele gosta de variar bastante nisso. A diagramação também é aquela bem clássica mesmo, os quadrinhos bem dispostos, e ali dentro que acontece a magia dos quadrinhos do Torpedo. Torpedo é um personagem muito legal, porque não existe herói aqui. O personagem principal é um vilão, que é um assassino, é um siciliano, é um italiano lá da Sicília e tal, mas você aprende a gostar dele, porque não por causa do que ele faz, claro, mas a vida dele é muito difícil. Então ele cresceu muito novinho, criança, ele já foi para Nova York e foi morar com parentes que já não queriam muito a presença dele ali, e acabou que
ele se viu obrigado a entrar no mundo do crime para poder sobreviver. Então é interessante porque isso mostra a vida de muitos imigrantes que foram para os Estados Unidos e tal, a dificuldade, né? Ele acabou indo para o mundo do crime e começou a construir o nome dele, Torpedo, ele é conhecido por Torpedo. Mas apesar de ter esse conteúdo mais violento, as histórias ela tem um toque de humor, mesmo sendo um humor negro, mas é divertido. Então muitas das boas gargalhadas que eu dei lendo isso aqui foi por conta do Luca e do Rascal, que é o ajudante dele, né, o parceiro dele, assim, é o cara que cuida das coisas para ele e tal. E você morre de rir das situações em que o Abuli, que é o escritor, coloca esses personagens. São histórias bem curtinhas, tá certo? E num álbum desse tem várias histórias. Tem um álbum aqui desses, que eu não lembro agora qual é, que é uma história ele inteiro. São cerca de 40 e poucas páginas, quase 50. E em um desses álbuns que eu tenho aqui, a história ela vai do início ao fim. Nos demais, são histórias curtinhas, várias histórias curtinhas. Tem algumas publicações do Torpedo em outras revistas aqui no Brasil também, como na revista Animal. Eu esqueci de trazer, tá? Mas depois eu mostro. Saiu na revista Animal uma história também, dei mais uma história só, que tem aqui num álbum desse também, com certeza. Então é isso. Esse personagem, ele é bem bacana. Eu acho que vocês vão adorar odiá-lo. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é isso aí que descreve bem o Torpedo. Foram feitas algumas animações que passaram na HBO, mas isso há muito tempo. Olha, década de 90 foi que eu assisti. Eu tive a oportunidade de assistir um desenho animado do Torpedo, que era a adaptação de uma dessas histórias para desenho animado, tá? Que é uma das minhas histórias favoritas, em que ele é pago para levar uma bomba na casa de uma mulher que trai lá o marido e tal, e ele se envolve com a mulher e o amante tá lá e leva pior também. Parece história de programa policial, assim, desses que passa na televisão, sensacionalista. Mas é mais ou menos isso daí. E tudo isso naquela temática da Grande Depressão dos Estados Unidos, tá? Daquela época de 1936 e década de 30 e tal. Bom, então é isso. Eu acho que vale a pena conferir, tá aqui a minha sugestão. Vocês podem encontrar esses álbuns. Esse daqui foi publicado pela Martins Fontes, tá certo? Material muito legal, assim, papel bacana e tal, um formatão grandão. Vocês podem encontrar, com certeza, em sites de compra e venda, vocês vão encontrar, de leilão, não vai ser difícil. Essas edições mais antigas da revista Animal talvez seja um pouco mais complicadinho de vocês encontrarem, mas não é impossível. Eu desejo sorte a todos vocês. Agora vocês vão ficar aí com um rabisco meu. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Acompanhem um rabisco que eu vou fazer do Torpedo, tá certo? E não deixe de se inscrever aí no canal para ficar por dentro do que acontece aqui, deixar as suas sugestões, deixe o seu comentário. Se você gostou, dá o seu like aí, recomenda para os amigos, tá certo? Então é isso. Até a próxima semana. Até mais.